Hoje, no Espaço Pioneiro, vamos conversar com Dona Bárbara Barros, que chegou a Maringá em 1947. Foi uma das primeiras brasileiras a tirar brevet de piloto e trabalhou ativamente pelo desenvolvimento da cidade. Está no ar mais um Espaço Pioneiro. Hoje vamos conversar com Dona Bárbara Barros, que chegou a Maringá em 1947. Dona Bárbara, de onde veio a sua família? A minha família veio da ilha de Santa Helena. Aliás, meu pai brasileiro e minha mãe inglesa. O meu pai pegou uma escuna, estavam procurando um taxidermista para empalhar os animais, e ele se candidatou e foi com essa escuna para a ilha de Santa Helena. Lá, num dos bailes, ou no primeiro baile que teve para em homenagem a essa expedição, ele bateu os olhos na minha mãe e minha mãe nele, amor à primeira vista, e se apaixonaram. Um mês depois estavam casados, só que a expedição tinha que ir embora. 3 dias depois, era uma escuna, gente, a vela ainda naquele tempo, né? 1925. E ele foi embora e ela ficou. Naquela semana que ficaram casados, que casaram 3 noivas juntas, né? 3 casais. Naquela semana a mamãe engravidou. E o papai, nasceu a filhinha, mas o papai não estava. Ele só conseguiu, depois de 3 anos e meio, mandar para minha mãe o dinheiro para a passagem para ir encontrar com ele nos Estados Unidos. Então a senhora era a filhinha? Não. Essa é minha irmã mais velha. Sim. Nós somos 9 irmãos. Mamãe teve 13 gravidez, perdeu vários os outros. E essa minha irmã mais velha, a Ana Letícia, é o protagonista desse pedaço. Desse pedaço da história. Da história. Mas então a sua mãe e o seu pai acabaram casaram, mas ficaram separados, morando distantes 3 anos. Exatamente. Durante 3 anos depois que ele conseguiu levar a minha mãe, a esposa, sair da ilha de Santa Helena, que fica na África, no Oceano Atlântico, não é perto da África, fica bem no meio da barriga, sabe? Sim. Da África. Ali, se você olhar, é um pontinho no mapa, né? Então, meu pai encontrou com ela lá, se apaixonaram, e lá foi ele para os Estados Unidos, né? Trabalhar como taxidermista? Não, ele só trabalhou como taxidermista durante essa expedição, sim. Porque ele pegou o navio no Rio de Janeiro. Meu pai tinha tido muitas perdas, ele perdeu a mãe com 9 anos, o pai com 10, depois o irmão casou, o irmão ficou tutor dele, a esposa do meu irmão, do irmão dele, teve um filho, morreu no parto. Depois ele fez uma sociedade num posto de gasolina em 1924, né? E o sócio também morreu. Aí ele foi visitar o Chico Neto, o irmão dele, lá no Rio de Janeiro. Ele era um dos jogadores de futebol, era esportista, não era profissional, na época eram só amadores, né? E ele era muito famoso, tinha as balas Chico Neto, tipo do Pelé na época, sabe? Sim. E então meu pai foi visitá-lo e viu lá um anúncio, precisa-se de taxidermista. Então meu pai se candidatou, porque ele era um excelente atirador. Ele atirava, papai dizia, filho, pega aquela manga lá para mim dar para visita, e ele, com o estilingue, já tirava a manga que caía na mão do pai. Então, ele era um bom atirador. E ele ficou, então, atirando nos animais, e esse navio, essa escuna ia para a ilha de Santa Helena. E chegando lá, ficaram caçando as aves para o museu, né? Certo. O Museu de Boston. Então, depois vocês cortam, né? Pode deixar. E nessa expedição, ele parou nos Estados Unidos,
mas deixou a mamãe ainda lá. Aí ele voltou para o Brasil, não conseguiu serviços adequados, no que pudesse pagar a passagem dela de volta naquele tempo, né? Hoje, navio está barato, mas naquele tempo não era, não. Então, ele voltou para os Estados Unidos, ficou trabalhando lá para juntar dinheiro para mandar buscar a mamãe. Aí ele mandou dinheiro, depois de 3 anos, né? E ela já chegou com uma filhinha de 3 anos. Né? A filhinha já nem sabia direito quem era o papai, só pela história. Nunca tinha visto o papai, só por história mesmo. E aí depois, como é que eles ficaram? Eles ficaram nos Estados Unidos? Como chegaram ao Brasil? Eles ficaram um pouco lá nos Estados Unidos e depois o papai resolveu vir. O patrão dele o mandou para o Brasil para abrir uma filial aqui no Brasil. Mas com a quebra de 1929, ele não pôde dar continuidade ao projeto dele de implantar aqui uma filial. E o papai saiu de lá no navio empregado e chegou no Brasil desempregado, com uma mulher e uma criança. Então ele foi para Catanduva e lá o irmão dele era prefeito, Adalberto Bueno Neto era o prefeito lá em Catanduva, na época. E lá, então, a mamãe acabou perdendo outra criança com tifo. Naquele tempo se morria com tifo, né? Certo. E aí ele voltou para Santa Helena, resolveu voltar para a ilha de Santa Helena, e ali, porque para ir para a ilha de Santa Helena tem que ir para Tenerife, é o mais perto, era parar em Tenerife, na África, né? Para depois pegar o navio para descer. E o papai, então, voltou para Santa Helena e os filhos mais velhos, então o Carlos, que foi o Peter, que foram os primeiros aviadores aqui em Maringá, a Adélia e eu, o Duvaldo, o Renato, nós 7 nascemos lá. Todos? Os 8, né? Mais a Ana. Nós nascemos na ilha de Santa Helena. E saímos de lá, eu tinha 8 anos. Aliás, eu tinha 7 anos, mas nós ficamos um ano inteiro, era tempo de guerra. Papai leu um livro, A Vida Começa aos 40. Ele largou tudo, disse, eu estou perdendo tempo, deixa eu ir embora. Juntou a família e a ilha ficou muito sentida porque não puderam fazer uma despedida. Certo. Porque ele era um homem muito criativo, ele botou corpo de bombeiro, ele fez muita coisa, inclusive fez mandou dos Estados Unidos vir para a ilha de Santa Helena 2 carros, assombre-se, 2 carros especiais para fazer, que não era nem ônibus nem carro, que levantava a capota num dia de sol, né? Que levantava no dia de chuva e baixava no dia de sol. Esses carros, nós fomos há 5 anos atrás, fomos visitar a ilha de Santa Helena, a primeira vez que nós voltamos. Acredite ou não, os carros estavam lá, ainda funcionando. Ainda funcionando. Desde 1925. Ele era um empreendedor. Meu pai era um grande empreendedor. E quando ele veio para Maringá e viu no dia 10 de maio de 47, a planta da cidade, o que estava acontecendo, ele comprou imediatamente o lote e já mandou fazer a casa. Em dezembro nós estávamos aqui. Ele já se apaixonou logo de cara. Já de cara. Ele, um espírito pioneiro, e minha mãe no caminho, as pessoas diziam, vocês são loucos, com essa criançada toda, porque a gente ficou em cima do caminhão. Certo. Você depois se conta. Depois, na beirada, no lado do caminhão, eram aqueles... o estrado da cama que tinha mola antigamente. Sei. Então dava para a gente enxergar. Certo. Dava para a gente enxergar a vista, né? E o papai enrolava a lona e a gente ficava ali dentro com ar, sabe? E olhando a vista. E vendo né? a vista. Então nós viemos daquela maneira. Então passando em Apucarana, com Londrina, Apucarana, o senhor é louco. Vai com essa criançada lá para Maringá. Não faça isso. A minha mãe, falando inglês, né? Porque ela ainda não falava português. Dizia, quando eu decido para um lugar, não tem retorno. Não volta nada atrás, só anda para frente. Nós estamos conversando com Dona Bárbara Barros, que chegou a Maringá em 1947. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco.
Estamos de volta com o Espaço Pioneiro, hoje conversando com Dona Bárbara Barros. No primeiro bloco nós falamos da vinda da família da Ilha de Santa Helena, uma possessão inglesa, para o Brasil. Dona Bárbara, como foi a chegada a Maringá? Bom, naquele caminhão louco, né? Chegamos em Maringá e na Praça Napoleão Moreira da Silva. Naquele tempo tinha uma rodoviária bem precária e não tinha quase nenhuma construção. Então, nós fomos ficar, a nossa casa não estava pronta. O papai contratou a casa, mas não tinha telha ainda, nem nada. Então, nós ficamos no Hotel Bom Descanso, que é onde é a Caixa Econômica Federal hoje. Era o único hotel da cidade. Mas como tinha muito peão, porque estavam cortando a cidade, cortando o mato da cidade, a mamãe não gostou da ideia das crianças ficarem lá. Então, nós fomos para casa, sem acabar mesmo, chão de terra? Não, chão de barro. Não, chão de terra. E era a véspera de Natal. Nós chegamos aqui, foi 14 de dezembro, e agora Natal era daí a 10 dias, né? Certo. 11 dias. A mamãe preparou uma mesa linda, cavalete, uma toalha de renda, louça, porcelana inglesa, talheres de prata, cristal, tcheco e o chão batido de terra, né? Batido de terra. De terra batida. Então, nós ficamos, assim foi o nosso primeiro Natal. Muito bom. Mas a minha mãe também, ela não gostou de nem comer a comida lá no hotel. Então, era muita gordura, muita fritura. Então, ela cozinhava, tinha os tijolos, ela botou a chapa em cima dos tijolos e cozinhava ali, até que o nosso fogão ficou pronto. Então, que era tudo de barro? O barro era de tijolo. Aquele fogão que os pioneiros, os brasileiros antigos conheciam muito bem. Que hoje é raro de encontrar, né? Hoje é muito raro. Mas na mudança da minha mãe tinha fogão a gás, tinha fogão... Não, a gás não, naquele tempo não. Tinha máquina de lavar roupa, ferro elétrico, todas essas coisas que as pessoas diziam, o que é isso? Né? Ninguém conhecia máquina de lavar roupa, nem ferro elétrico, era ferro a brasa. Brasa. Então, foi assim, nós chegamos com novidade. E até hoje, as pessoas que eu não vejo, puxa, mas vocês eram uma família rica, hein? Nossa, como vocês eram ricos. O povo, as pessoas que nos conheceram. Porque o banheiro era dentro de casa. O normal era era fora, aquele banheirinho de fossa e tibum mesmo, né? Sim. Então, e o nosso banheiro era dentro de casa, com chuveiro. Meu pai já trouxe um motor para poder pôr luz elétrica. Então, a nossa residência era uma residência realmente diferenciada. E justifica o pessoal achar que a gente era rico, né? Mas a gente era... Não, papai, ele emprestou dinheiro para comprar terreno aqui em Maringá. O papai sempre soube que ele ia dar conta de pagar as contas, então ele se aventurou a fazer isso. Chegando aqui, ele estava com essa casa e um espaço na frente à loja, hoje é a loja Riachuelo. Tá? E se vocês perceberem que entre a loja Riachuelo e a loja de cosmético, tem uma portinha. Essa portinha fazia parte da nossa propriedade. Mas ele separou depois e fez a casa dele no fundo, né? E deixou a molecada toda na frente. Então, mas foi assim um período muito importante para nós. Papai veio como representante do Dias Martins. Mas não deu certo. O pai tinha morrido e os filhos ficaram assim não muito prontos para tomar conta do negócio, então deu uma encolhida. E nesse tempo o papai teve que tratar de fazer outras coisas. Ele foi fazendeiro, plantador de café, né? E minha mãe tinha o bazar naquele espaço da frente, né? Então, nesse bazar, chamava Bazar OK. OK Bazar vendia da agulha ao terno, a bicicleta
e todas as coisas. E ficamos, e nós trabalhávamos na loja com a mamãe, né? Ajudava. Principalmente eu, porque eu sendo a quinta da família, 4 para baixo e 4 para cima, então a mamãe sempre contou comigo para a hora do aperto. Do aperto era comigo. Se eu Aí papai nos mandou internos em Londrina. Para estudar daí em Londrina. E a Valquíria era da minha idade, a filha do Planas, Ângelo Planas, do Valdomiro Planas, o filho, que tem o cartório, né? Certo. Então, a Valquíria era minha coleguinha. A gente ia daqui para Londrina com aqueles buracos em cima da mercadoria do caminhão. Você imagina que naquele tempo não tinha esse negócio de perigoso. Não, era tudo era bom. Tudo Deu era certo, vamos embora, né? Então, Nossa, em cima eu do estudava lá em Londrina, no Mãe de Deus. Mas quando o papai precisava, chamava de volta. Tinha que voltar. Voltava. Ah, mamãe vai ganhar neném, é o último filha dela. Então, voltava, ganhou tudo para ajudar. Então, eu tive muito pouca oportunidade de estudar, sabe? Depois fomos eu fui estudar lá em Campinas, a minha tia era freira, também tive que voltar para ajudar liquidar os negócios, alguma parte dos negócios que ele estava com o cinema e cuidar do cinema. O cinema velho era onde a loja Riachuelo, um pedaço da loja, em seguida tinha também o cinema. E aí, quando estava inaugurando o Cine Maringá e os outros cinemas, os outros 4, eram 4 cinemas grandes, de 1000 e poucas pessoas cada um, né? Então, nessa ocasião, eu voltei de novo para poder ajudar a liquidar. Então, eu não tive oportunidade de estudar. E estou muito feliz pela oportunidade agora de estar na faculdade, inscrita na faculdade, vou começar o curso de nutrição. Pois é, a senhora se inscreveu, né, na UNAT, aí vai fazer um curso de nutrição? É de nutrição e entendendo melhor os netos, né? Tem um curso lá para os tem um avós curso entenderem para os avós os netos. entenderem os netos. O meu caso agora é bisneto, porque os netos já estão tudo encaminhados. Os netos já são grandes. Quantos netos a senhora tem, dona Bárbara? Eu tenho 14 netos e 3 bisnetos. Já é uma famíliazinha. Já é uma família razoável. Razoável, né? Nós estamos conversando hoje no Espaço Pioneiro com Dona Bárbara Barros. Nós faremos agora um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Espaço Pioneiro, conversando hoje com Dona Bárbara Barros, que chegou a Maringá em 1947. No segundo bloco, nós falamos sobre como era a cidade na chegada dela. Dona Bárbara, tem alguma coisa que marcou nessa chegada? Como eram as ruas, né? Os problemas enfrentados? Muito buraco na rua, muito pó. Na nossa loja, a mamãe punha roupa só do tamanho dos filhos, porque a hora que tirasse da vitrine, estava tudo manchado, o pó impenetrava. E buraco, os carros andavam com corrente, porque senão não saíam do lugar. Certo. E os caminhões passando ali na Avenida Brasil, como está a Avenida Colombo agora, né? Sim. Eram os caminhões indo para o interior do Paraná. E foi uma assim, punha a roupa no varal, aí batia um vento, tinha muito roda-moinho na época, levava as latas lá para cima daquele. Então, derrubava a roupa no varal, então os lençóis iam, todos manchavam. O que minha mãe fez? Tingia tudo de verde.
Porque assim não tinha problema. Nossa a roupa de baixo, pijama, lençol, toalha de mesa, pano de prato, tudo verde. Aí, quando ela cansava da cor, eu tinha que trocando algumas coisas, tingia tudo de azul. Daí, tudo de marrom, sabe, para variar. Mas a família inteira estava de Todo uniforme. mundo de uniforme. Realmente era a saída, né? Sim. E tinha muitas lavadeiras, lavavam a roupa lá no bosque, no Parque do Ingá. No Parque do Ingá. Era a mina d'água. Na mina d'água. Aquela é uma história que devia ser contada à parte, sabe? Das lavadeiras. Das lavadeiras. E a senhora, dona Bárbara, foi uma empreendedora, né? Ajudou a cuidar dos negócios do seu pai e também tirou brevet de piloto, uma das primeiras mulheres do Brasil? É, porque quando o papai, quando inaugurou o Cinema Grande, o Cine Maringá, que hoje é a Igreja Universal, né? Quando inaugurou aquele cinema, tinha que ter profissionais já. Já não era mais um negócio pequeno da família. Certo. Era um cinema, era o maior prédio da cidade na época. E então eu não precisava mais, porque no cinema eu era bilheteira, porteira, passava filme, fazia de tudo. Certo. Cartazes, varria cinema, tudo. Mas agora, então eu não tinha mais essa responsabilidade junto aos negócios maiores do meu pai. Então eu passei, e aí eu acabei fazendo, meus 2 irmãos eram pilotos, eles tinham os aviões dele, e eu vendia as passagens aqui na cidade. Era o primeiro telefone que foi de Maringá, foi do escritório dos meus irmãos para o aeroporto. Porque quando chegava um passageiro aqui, olha, estamos mandando passageiro e tal. Ou quando chegava o avião, olha, nós acabamos de chegar, se tiver passageiro. Então, eu fazia essa parte. Também trabalhava no bazar com a minha mãe, e minha mãe dizia assim, se você quer, eu adorava abrir caixa de mercadoria. Vai abrir a caixa, faz favor, nota fiscal está aqui, põe a preço, calcula e faça... Eu tinha lá os meus 14, 15 anos, mas depois, então, voltando para o que nós fazíamos depois, eu acabei casando aos 18 anos. O Aeroclube era o único lugar social. Ali se casava, ali se reunia, e festava, tudo acontecia lá. E eu acabei casando com Silvio Barros. Ele me pediu em casamento, nós nos conhecíamos, o papai não deixava namorar, mas um dia, quando fui tirar o brevet, o Silvio acabou sendo o instrutor de voo. Começou com o Primo Montesquieu, depois ele que terminou. E então eu falei, papai, eu queria casar com o Silvio. Então, acabamos casando. Sem namorar mesmo, porque não podia namorar. Não podia namorar, mas acabamos casando. Essa é uma outra história que eu vou escrever só no livro. Mas como é que foi isso tudo? Porque meu pai era muito... Ele era amigão, mas falou em casar, ele não queria que filho nenhum casasse. Queria todos os filhos só para ele. Não era para ele não, era para a comunidade, mas esse negócio de casamento não descia bem para papai. Certo. Mas então, aí eu casei com o Silvio, mas antes de casar, o Silvio falou assim para mim, meu bem, o Silvio, ele ajudou o agrimensor a traçar as ruas da cidade. Ele chegou em 1945 em Maringá e morou no Maringá Velho. Então, e ele era um pioneiro de verdade. Aí, quando ele me pediu em casamento, ele só falou assim, só tem uma coisa, eu vou ser prefeito de Maringá, imagina, eu vou ser prefeito de Maringá, e eu gostaria de ter uma esposa que me acompanhasse na política. Eu falei, não tem problema, pode deixar que eu topo tudo, né? Então, ele foi vereador, perdeu a eleição por 2 votos, a primeira eleição de 60, depois, em 1964, ele foi eleito. Depois, então, foi eleito deputado estadual, federal, e foi uma comitiva para Brasília convidar ele para deixar a Câmara dos Deputados para vir ser candidato a prefeito. Eram só 2 partidos, MDB e Arena. E o pessoal do MDB foi pedir para ele ser candidato. E ele disse, só tem uma coisa, eu não vou mudar de partido. Não se iludam, não pense que eu vou no meio do caminho desistir. Eu não vou mudar. Mas mesmo assim, Fujiwara, sabe? Me lembro bem do Fujiwara, eu era um grande amigo.
E vários, até o Dom Jaime também fez parte dessa comitiva. Da comitiva. E vários outros amigos da Arena foram convidá-lo para ser candidato a prefeito. Eu não me lembro agora se Dom Jaime esteve lá, porque eu não estava presente nesse momento, ou se ele fez parte com uma carta. Mas o fato é que o Silvio foi eleito prefeito de Maringá e nós viemos para Maringá meus filhos ficaram, os filhos ficaram em Brasília, eu vim ajudá-lo. E o Silvio veio ajudar, ele adiantou a matéria, ele veio ajudar na campanha, na eleição do pai. Ele estava bem presente, né? E então eu acabei me envolvendo com a comunidade, eu sempre gostei da área social. Eu acabei sendo presidente do Clube da Amizade, que era o clube de senhoras que cuidava do Lar e Escola da Criança, a primeira instituição, a fundação da primeira instituição de Maringá. Depois, também, quando meus filhos entraram para a escola, nós fizemos a primeira Associação de Pais e Mestres. Primeira Associação de Pais e Mestres. E nessa associação envolvíamos a escola inteira, construímos 3 salas de aula. Era uma escola pública, mas nós construímos 3 salas de aula, porque as escrivaninhas eram de tábua, 3 turmas na escola. Então, esse momento foi muito especial. Nós plantamos trigo, foram então as primeiras máquinas de colhedeiras, né? As plantadeiras de colhedeiras de trigo. De trigo. Nós tinha uma quadra inteira, então a gente plantava o trigo, pedia para o Pismel plantar o trigo, colher o trigo para as crianças trazerem os pais e poderem aprender a área de mecanização da lavoura. E depois disso, eu subi na campanha de prefeito, não, acho que foi de deputado, alguma coisa assim. O Tenório Cavalcante veio para Maringá, eu fazia discurso no palanque com ele. Então, eu topava tudo. Se envolvia mesmo. Eu sempre fui muito envolvida depois que o Silvio faleceu, numa reunião de políticos, eu estava presente. Eu falei, mas ninguém trouxe esposa? Que negócio é esse, né? E, não, ninguém trouxe esposa. Eu falei, mas escuta, a culpa é de vocês, não é da mulher. Vocês não sabem convidar direito, não é? Sim. Se tem que dar prioridade para a presença da sua esposa, junto com você, né? Mas, olha, é meio difícil, viu? Parece que, eu não sei se são as mulheres ou os homens, eu não cheguei bem a essa conclusão ainda não. Ainda não descobri. Mas eu quero dizer que as mulheres têm que ser um pouco mais participativas na área social, porque vocês conhecem problemas que o marido não conhece. E nós temos que resolver os problemas para poder solucionar os problemas, não só de Maringá, do Paraná e do Brasil. As mulheres são importantes nessa tarefa. A presença das mulheres na política é importante. E eu amo a minha nora Cida Borghetti. Eu acho ela uma pessoa especialíssima, sabe? Eu tenho prazer, as pessoas dizem, nossa, mas 3 prefeitos de Maringá? Sim, 3 prefeitos. Porque nós educamos os nossos filhos para eles ajudarem a comunidade, não serem egoístas, sabe? Eles têm uma missão para estarem em missão durante a vida. E eles estão em missão, graças a Deus. Dona Bárbara, muito obrigada pela sua participação no nosso programa Espaço Pioneiro e por ter compartilhado com a gente todas essas histórias tão maravilhosas. E nós vamos aguardar então o livro que vai trazer mais histórias interessantes. Eu acho que agora eu vou deixar a qualidade de vida para os meus filhos e vou me dedicar a escrever o livro, porque leva tempo essas coisas, tem que ter um tempo especial mesmo, né? E outras coisas que eu gostaria de fazer. Tá certo, muito obrigada. Esse foi o Espaço Pioneiro de hoje com Dona Bárbara Barros.